Uhum. Marcelo Marcengo. Então, só fazendo aqui uma parte, um apanhado importante que o Márcio estava falando, porque grande parte da grana que vai para as bets, claro que é roubada de Bolsa Família, velhinho, jovem, etc. Agora, não podemos esquecer da parte importantíssima, que é do crime organizado, que eles usam para lavar dinheiro. Né? E eu diria que esse é o grosso. E é por isso que não dá para competir nem com a Crefisa e nem com nenhum banco. Porque, vocês vejam, até determinados pastores já estão pé da vida com as bets, porque está tirando o dinheiro do dízimo. Então, daqui a pouco, os bancos e outros entes grandes também vão falar, caraca, velho, tá rareando dinheiro. Enfim, mas é parte do crime organizado. Olha só, na data de hoje, porque indo como link ali o que o Elias tinha falado das questões das proibições de determinadas coisas e da soberania, na data de hoje, os Estados Unidos está estudando, e eu vi isso no Global Times hoje, está estudando a proibição de comprar por assim dizer, os conversores de energia solar, que liga o painel solar para a bateria, proibindo de comprar esses conversores chineses, porque eles dizem, o argumento dos Estados Unidos é o seguinte, porque daí a China, de repente, pode jogar um bug lá e estourar o troço e a gente fica sem energia, os carros param, as máquinas param, etc. Aí a gente sabe que é mentira. É só uma questão de reserva de mercado mesmo. Né? Então, eles fazem. A gente tem que fazer o mesmo jogo. É simples assim. Mas, é aí que vem a minha pergunta. Nessa semana, a gente comemorou aí os 105 anos do Partido Comunista, 101 milhões de filiados do PCC, do Partido Comunista Chinês, PCCH, 101 milhões de filiados. E é desse pessoal que saem os grandes gestores da China, os grandes cérebros, o Xi Jinping, o prefeito lá da puta que pariu, não sei o que, porque esses caras são muito estudiosos, né? O Xi, claro que eu não sou ninguém para falar isso, porque o que eu estou falando aqui é uma repetição do que eu ouvi o Elias falar e do pouquinho que eu li, por aí vai. Mas assim, o Xi é um cara que eu vi que foi publicado hoje um artigo, hoje ou ontem, sei lá, um novo artigo dele e tal. São cérebros. Minha pergunta é, o que a gente poderia pegar, porque eu estou tentando ser pragmático, o que a gente podia pegar ali da China que seria mais útil nesse momento? Porque, como eu falei, a gente precisa mudar o Brasil inteiro. Eu até brinco, né? O Pedro sabe que às vezes parece que a China é outro planeta. É mentira que eles não estão na Terra, não. E aqueles caras lá é tudo alienígena. Porque não é possível a distância que eles estão da gente. Então, o que a gente consegue pegar ali da China para trazer para cá? Que coisa que vocês pegariam da China? E dá para copiar a China sim, que nem o Elias falou. Não é questão de copiar. Copiar sim, vamos copiar o que é bom, porque até agora a gente só copiou o lixo dos Estados Unidos. O que vocês copiariam da China para tentar dar um boom no Brasil para a gente funcionar? Elias Jabbour. Eu sou contra, assim, observar dinâmicas de desenvolvimento e achar que pode replicar aqui. Eu acho que existem irregularidades que se tornam universais, por exemplo, no caso da China, o papel da grande empresa pública no processo de produção de bens, serviços e mercadorias, o papel do sistema financeiro público. Lá é um país que não é financiarizado, mas para chegar lá, eu teria uma observação. Estudar um período entre 1921, que é a fundação do partido, até 1949, quando eles estão no poder, e como eles conceberam um processo em que eles transformaram o Partido Comunista num núcleo de uma outra maioria política na China. Uma maioria política heterogênea. Uma maioria política em torno do quê? De algumas pautas. Primeiro, a independência nacional. E segundo, o direito ao desenvolvimento. Então, eu acredito que os chineses conseguiram fazer nesse período de tempo, e que eles vão se reinventando ao longo do tempo até hoje, é a formação de uma maioria política centrada em grandes objetivos. Eu acho que o papel do Brasil, o que nós podemos copiar da China nesse aspecto, é formar uma outra maioria política no Brasil. Construir essa outra maioria política durante o pós-Lula, vamos dizer assim, ou durante o próximo governo Lula. Uma maioria política que tem algumas características.
ser nacionalista, ou seja, falar que a pessoa ser de esquerda e não ser nacionalista é estranho no país como da periferia. Ser desenvolvimentista, eu acho que o nacional-desenvolvimentismo ainda é uma teoria, é um corpo ideológico super atual e que é parte do imaginário da esquerda do sul global. Ser patriota, ou seja, patriota no sentido de externar o seu amor pela humanidade, pelas causas internacionalistas, através de um amor profundo pelo Brasil e pelo nosso povo, e ser antineoliberal. Ou seja, são 4 valores que eu coloco aqui de uma outra maioria política que pode governar o país, que pode disputar a hegemonia da esquerda brasileira e formar um novo hegemon cultural na esquerda brasileira. Isso é um processo muito longo, você diz, pode parecer utópico que eu estou colocando, mas o ponto, Marcelo, é construir uma outra maioria política no Brasil. E acho que a eleição de Lula, por exemplo, eu sempre falo isso daí também, né? O Lula, vamos tentar a reeleição, porque é uma questão civilizatória que a eleição de Lula não é uma eleição PT e PSDB, é uma eleição entre Lula contra uma ameaça civilizatória ao Brasil, que falava Bolsonaro, não é uma coisa qualquer, o Brasil está cercado hoje, o Trump tomou a América Latina, praticamente, só falta o Brasil. Então, existe uma ameaça neocolonial e anticivilizatória colocada contra nós aí. Lula eleito, abre-se condições, dado o fato dele não ser mais candidato, não poder ir para um 5º mandato, para nós rediscutirmos já a esquerda brasileira. E nessa rediscussão de rumos que vai ter a partir da reeleição de Lula, que essa questão da nova maioria política ela tem que entrar, sabe? E aí, inclusive, até um dos modos da nossa pré-candidatura é a construção de uma nova maioria política no Brasil. Então, acho que a cópia dos chineses, que eu copiaria dos chineses, era isso. Como eles conseguiram gestar uma maioria política capaz de fazer uma revolução em 49, pessoal. No país mais pobre do mundo, um país com 90% de analfabetos, ou seja, isso é uma arte, meu amigo. É ciência e arte, né? Então, acho que é isso, assim, o que eu copiaria dos chineses. Porque o problema brasileiro não é técnico, é político, né? Então, tem que encontrar a solução política para isso, né? Uhum. Só lembrando, né, Elias, que nos anos 70 os chineses vieram para cá para estudar como é que estava sendo o nosso desenvolvimento, né? E de repente os caras explodiram e a gente parou. É político, exatamente, claro. Isso. Porque nós formamos uma maioria política ao contrário, na década de 80, uma maioria política pela estabilidade monetária, uma maioria, um consenso antidesenvolvimentista. E nós temos que superar esse consenso. Esse é você tocou no ponto. O Brasil foi o país capitalista mais dinâmico do mundo do século XX. Pouca gente sabe disso. Né? Então, acho que nós temos que retomar um consenso desenvolvimentista no Brasil. E ganhar a esquerda para isso é fundamental, porque a esquerda brasileira, no geral, não é nem nacionalista, nem desenvolvimentista. A esquerda brasileira é meio americana, meio Beyoncé e tal, sabe? Meio, sabe? Não tem essa verve nacionalista, revolucionária. A esquerda brasileira é muito conservadora, Elias? É muito liberal, acho, né, conservadora? É liberal, né? É muito Nova York, né? Sabe? A China está promovendo a maior engenharia social, a mais avançada engenharia social da história humana, e a esquerda acho que não tem nada que aprender com aquilo. A referência ainda é o prefeito de Nova York, o Mandani, a referência é o Mélenchon na França, e na China, não é o Vietnã. Né? Não é a Coreia Popular, por exemplo, que está resistindo e voltando a crescer, inclusive. Ou seja, isso está passa longe do imaginário da esquerda brasileira. Isso é um problema muito sério, né? Não sei se o Márcio quer comentar ou eu passo... eu quero muito rápido, que eu tenho, para mim são 2 respostas rápidas. O que tem para copiar, Marcelo? Tem que copiar que a gente tem que voltar a se amar. A gente tem que voltar a amar o nosso país, voltar a amar os nossos conterrâneos. É verdade. Não é verdade? Porque, olha só, a gente está movido pelo ódio, virou um negócio tão maluco. A gente não tem visão de futuro nenhuma. E como a gente não tem visão de futuro, a gente começou a brigar entre a gente para decidir quem é que tem menos visão de futuro. Ou quem tem a visão de futuro que acha que é certa. E aí a gente não se propõe mais nada. Eu ia xingar uma palavrão, mas deixa eu falar. A gente não se propõe mais nada, cara. Qual é o projeto de país para os próximos 30 anos que a esquerda brasileira propõe? Qual é o projeto de país que a direita brasileira propõe? Qual é a síntese entre essas duas, entre a tese e a antítese, a antitese? A gente não tem mais debate, porque o que está posto hoje é que a gente está com o objetivo de odiar o outro. O alvo agora é o extermínio das forças opositoras. A gente pode, obviamente, odiar o outro no limite do extremo, mas a gente precisa, de fato, passar a olhar para um lugar que a gente ame o nosso país, que a gente ame o que a gente faz, que a gente ame o futuro que a gente tem para alocar, que a gente, de fato, consiga olhar como o chinês olha para a China.
E aí eu me lembro nitidamente uma oportunidade que eu tive de almoçar com um membro do corpo diplomático chinês aqui no Rio de Janeiro, e a gente perguntou para ele assim, poxa, mas vem cá, como é que é a oposição lá? Ele olhou para a gente e deu essa risada que o Pedro deu. Ele disse, como assim oposição? Não tem lógica pensar em oposição. Porque o governo é o governo de todos nós, somos nós que construímos o governo. Sim. São os chineses que estão no Partido Comunista Chinês, que comandam o Partido Comunista Chinês, que se constrói pelas bases, não se constrói pelo topo, ao contrário do que pensam. E aí eu ia dizer que a segundo elemento a copiar, Marcelo, é justamente a democracia, porque a gente acha que vive uma democracia, mas o que a gente vive aqui, na verdade, é um simulacro de democracia, porque agora, nesse período eleitoral, há campanhas de deputado estadual colocando nas ruas 20, 30 milhões de reais em recursos financeiros para poder fazer eventos, comprar votos, montar comitês de campanha, quando o teto da eleição para deputado estadual não chega a 1,5 milhão. Então, assim, como é que tem gente que tem 20 vezes o teto, tirando dinheiro da onde? Isto é democracia? Então, a gente tem que se amar como o povo chinês se ama. A gente tem que ter democracia como o povo chinês tem democracia. E eu diria que, a partir desses dois, conseguir pensar, de fato, o país para frente, cara. O que a gente vai fazer agora, Marcelo? Eu quero saber qual é o nosso plano, não é para daqui a 30, e tem que ter para 30. Eu quero saber para daqui a 5, eu quero saber para daqui a 4. Quando terminar o próximo governo Lula, quando terminar o próximo governo do Eduardo Paes, que se tudo der certo, será eleito governador aqui no Rio de Janeiro, porque é o que é possível na nossa correlação de forças, quando eu estiver cumprindo o final do meu primeiro mandato na Alerj, o que a gente vai ter entregue ao povo brasileiro, ao povo fluminense, carioca, e como que isso vai se refletir nos próximos 30 anos desse país. É isso que a gente tem que copiar, passar a pensar no futuro, voltar a sonhar. Esta deve ser a grande cópia de um povo que há não mais do que 4, 5 décadas atrás tinha grande parte da sua população passando fome e que hoje dá exemplos ao mundo de como é que se produz alta tecnologia, como se valoriza a própria cultura e como se garante que a gente possa, de fato, sonhar um mundo diferente daquele que a gente vive e que a gente viu construído ao longo dos últimos anos. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!